Chegamos ao terceiro capítulo de Duna, a Profecia, e dessa vez aprendemos mais sobre o passado de Valia e da sua irmã Tula. Vemos como elas chegaram a esse ponto de ter a Irmandade como a coisa mais importante das suas vidas, mas não apenas isso. Além de nos apresentar mais sobre o passado das irmãs, ele liga tudo aquilo que aprendemos sobre Tula ao longo desses flashbacks à atual situação, tendo que lidar com Layla após a sua passagem pela agonia. Será que é mesmo a Irmandade acima de tudo? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos seguir com a nossa série de vídeos de Duna, a Profecia. Hoje falando sobre alguns conceitos e personagens que surgiram ao longo desse terceiro episódio. Então roda a vinheta porque agora é hora de aprender que toda história tem dois lados. Bom, logo de início, a primeira coisa que nos é apresentada é que o Desmond conseguiu isolar completamente o imperador da Irmandade das Bene Gesserit. Eu até achei que a Theodosia tinha ficado, mas não. Tanto Valia quanto a Theodosia estão indo embora do palácio e agora o mais próximo de uma Bene Gesserit lá dentro é a princesa Inês. Mas esse não é o desdobramento que nós vamos ver agora. Logo, o episódio retorna para o passado em Lank-Veil, planeta gelado para onde os Harkonnen foram banidos depois da Guerra das Máquinas. Antes uma casa maior, agora eles eram as chamadas casas menores. São casas nobres que têm o poder mais concentrado em uma indústria ou região específica, não um planeta, como é o caso das casas maiores. E a principal atividade dos Harkonnen se tornou a venda de peles de baleia. Nessa série de flashbacks nós vemos mais do passado dos Harkonnen, que é a família da Tula e da Valia. A Valia claramente não é muito querida pelos pais, porque ela é considerada uma pessoa muito gananciosa, e elas tinham um irmão, o Griffin. O Griffin tinha como aspiração se tornar um representante dos Harkonnen no Landsraad, o corpo que representa as casas maiores durante o Império Corrino. Porém, as coisas para ele não acabam bem. Esse é um personagem que tem uma aparição breve, mas que acaba se tornando muito importante ao moldar a personalidade das duas irmãs ao longo desse episódio. Em uma conversa da família Harkonnen é citado um nome que ainda não tinha aparecido na série, mas que eu já tinha comentado aqui com vocês, o Vorian Atreides. Vorian é o nome daquele cara que é lembrado como o herói na Guerra das Máquinas. E foi graças a ele que Abulard Harkonnen foi taxado como um covarde. Está nesses dois figuras aí o início dessa rivalidade que durou por muitos e muitos anos. Mas, como eu disse lá no início, né, toda história tem dois lados. O que circulava nos registros era que ele era um criminoso de guerra, um traidor. Porém, a história contada entre os seus descendentes Harkonnen não era bem essa. Na verdade, o que tornou ele uma persona não grata foi o fato de ter desobedecido uma ordem do Vorian Atreides. Foi essa desobediência que o Vorian expôs como uma grande traição. O que ele não contava é que essa ordem envolvia matar milhares de pessoas que estavam escravizadas pelas máquinas pensantes. Nesse episódio nós temos certeza que a grande motivação da Valia ao se juntar à Irmandade, algo que depois foi até imposto pela sua família, foi expor essa verdade, fazer os Atreides se retratarem e levar a sua família a recuperar a sua glória novamente. E foi justamente isso que ela trouxe de Griffin, essa vontade de reerguer o nome da sua família, tornar ela uma das casas maiores novamente. Ela entrou para a Irmandade com o intuito de ser verdavidente do irmão, porém com a morte dele, que Valia inclusive atribui a Vorian Atreides, tudo que restou nela foi o mais puro desejo de atingir os Atreides. Repara que depois, quando é mostrado ela lá na Irmandade, em momento algum a Valia faz esse juramento da Irmandade acima de tudo. Ela só persiste porque a Raquela, a Reverenda Madre, vai lá e pede a ela pessoalmente que continue na Irmandade. Ainda assim, após ficar sabendo do massacre aos Atreides, ela retorna para Lank-Veil, dessa vez com um ultimato da própria Raquela, e é nesse planeta onde, para ela, acabou a sua família que ela passa pela agonia. Valia estava agora pronta para se tornar uma Reverenda Madre. Porém, ainda assim, ela nunca fez o juramento de colocar a Irmandade acima de tudo. Sobre a morte do Vorian, nos livros do Brian Herbert, é até detalhado depois o que aconteceu. As coisas envolvendo a morte dele são um pouco mais complexas do que parecem, só que, assim, como a série não entrou nisso aí, e pode ser que ela entre no futuro, o que pode ser importante para o desenvolvimento da Valia, eu não vou comentar nada, porque pode ser que eu esteja dando spoilers aí de coisas que vão acontecer em episódios futuros.
Mas falando em irmandade, nesse passado nós também entendemos um pouco melhor a dinâmica de como foram surgindo as discordâncias e segredos. Quando a Raquel fundou a Irmandade, a sua ideia era levar a humanidade um passo à frente. Para isso, ela mantinha um banco de dados genético secreto, onde ela podia planejar uniões entre as casas e assim criar líderes melhores, com menos tendência à tirania. E inicialmente o seu plano era colocar como reverenda madre a sua neta Doroteia. Porém, Doroteia se desvia daquilo que a reverenda madre acreditava. Depois de um encontro com o movimento butleriano, ela passou a se tornar uma fanática, repetindo fervorosamente as palavras da Bíblia Católica Laranja. Mas afinal, o que é o movimento butleriano? Também chamados de culto de Serena, esse movimento butleriano é um movimento anti-tecnologia de cunho religioso que foi fundado depois da guerra por Reyna Butler. E um dos mandamentos do livro sagrado, a Bíblia Católica, que é repetido por Doroteia, é acreditado justamente a Reyna Butler. Thou shalt not make a machine in the likeness of a human mind. Assim, Raquel percebe que a única forma de tirar essa influência de dentro da Irmandade seria colocando à frente alguém que tinha as mesmas ambições. Mas não apenas isso, ela precisava também de alguém que tivesse a mesma força da sua neta. E essa pessoa era Valia. E por que ela chega nessa conclusão? Primeiro, por conta da voz. Desde pequena, Valia demonstrava ter o poder da voz. Quando seu irmão está se afogando, ela ordena que ele comece a nadar e ele acaba fazendo isso mesmo o corpo não estando mais disposto. Depois ela usa a voz na própria Raquel, que se surpreende com aquele poder. Mas afinal, o que é essa voz? É um superpoder? A voz em Duna é uma técnica aperfeiçoada pelas Bene Gesserit que usa de alterações das qualidades tonais da voz para obrigar as vítimas a realizarem ações. É a mesma voz que a Jéssica e o Paul Atreides usam lá em Duna. Mas aqui nesse momento em que a série se passa, isso ainda não é algo comum. Ao que parece, das atuais Bene Gesserit, apenas a Valia tem real controle sobre a voz, uma coisa que ela aperfeiçoou com Raquel. Além disso, a Valia, mesmo tendo essa prioridade de vingança contra os Atreides, também se mostra a pessoa certa para isso porque ela não se contentava com servir o Império. Em uma aula lá, quando a Doroteia está falando que a prioridade da Ordem era usar a verdade para servir o Império, Valia questiona: e se o Império for corrupto? E se os líderes optarem por não usar a verdade para o bem? Não seria importante então que elas tivessem também os seus segredos? Porque afinal, na política, a verdade é uma ferramenta. E só pegar e entregar essa ferramenta na mão do Império era uma coisa que não parecia correta para ela. Isso aí é aquela coisa que reforça a ideia geral de Duna, que o poder atrai o corruptível. Líderes são pessoas falhas, podem cometer erros. Por isso, nunca se deve colocar o poder nas mãos de alguém e simplesmente fechar os olhos. Toda a saga do Paul Atreides gira em torno disso. O nome dos Atreides cresce daquela forma trágica que nós vemos lá em Messias de Duna, justamente por conta de uma sucessão de erros dele que foram simplesmente aceitos por conta de uma profecia. Aliás, para encerrar aqui essa parte da Irmandade, uma curiosidade. Em vários momentos elas aparecem conversando dentro de um cone e dá pra ver que o som não vaza, né? Nem pra fora, nem pra dentro. Esses aí são chamados cones de silêncio. Eles são um tipo de campo onde a voz humana é distorcida eletronicamente de forma que os dispositivos de gravação e amplificação não conseguem reproduzir essas vozes de forma clara. Ou seja, são áreas feitas para conversas altamente sigilosas. Uma outra personagem que teve um desenvolvimento bem interessante nesse episódio foi a Tula. Inicialmente parecia que ela ia ficar ali só como uma sombra da Valia, mas agora nós conhecemos um lado dela que até então estava sendo omitido de nós espectadores. Na sua história passada, vemos que ela foi usada em uma armadilha dos Harkonnen. Omitindo a sua identidade, ela se aproximou de Ollie Atreides e assim ela acabou sendo a peça-chave de um grande ataque aos Atreides. E depois disso, foram duas coisas que fizeram ela decidir entrar para a Irmandade. Primeiro,
O fato dela ter perdido alguém que ela amava por uma luta que nem era mais dela, era de gerações passadas. E a outra foi que, depois de agir junto da Valia, ela passou a não se sentir mais com um lugar ali dentro dessa família. Então ela vai para a Irmandade das Bene Gesserit em busca de um recomeço. E assim como a Valia, a Tula também se espelhava muito no irmão. Dele, ela absorveu a característica de atingir os seus objetivos através da compaixão. Isso é mostrado quando ela usa o veneno para ajudar o cavalo a ter uma morte menos dolorosa e também quando, depois do ataque dos Harkonnen, algo que ela claramente não ficou nada feliz de ter participado, ela deixa o menino Atreides que tinha sobrevivido fugir. Aliás, seria esse menino aí o Keiran Atreides? Uma coisa interessante dessa parte são as referências ao touro saluzano. O touro saluzano é um animal nativo de Salusa Secundus que tem um simbolismo muito forte na família Atreides. Não à toa que no filme ele aparece em destaque em várias decorações dos Atreides. No primeiro livro, ou filme, nós ficamos sabendo que foi um desses animais que tirou a vida do pai do Duque Leto. E ele aparece na história como um símbolo de um mal iminente. Algo sempre pronto para atingir os Atreides, que não percebem esse mal por conta da sua inocência. Por isso, ele é tão evidenciado em diversos momentos quando eles estão chegando em Arrakis. Lembrou-se da Praça de Touros e do pai do Duque, que tinha sido um homem de coragem apesar de todos os seus defeitos. E de certo dia de corrida tempos atrás, o animal feroz e negro parado lá, cabisbaixo, imobilizado e confuso. O velho Duque dera as costas aos chifres, a capa atirada com afetação sobre um dos braços, enquanto os gritos de aplauso choviam das arquibancadas. E na série, primeiro, a Tula dá uma lição sobre a caça ao touro saluzano a um dos Atreides, esse suposto Kerian. Depois, o animal reaparece quando a traição é consumada. Mas enfim, diferente da Valia, a Tula é alguém que cria laços. E é justamente por ter um laço com Layla, por ver a acólita como uma filha, que ela opta por não desistir dela. É para mais uma vez não acabar perdendo quem ela amava por causa de uma luta de terceiros que Tula manda para PQP essa coisa de irmandade acima de tudo. E para isso ela conta com algo proibido em todo o Império, algo hediondo, Aniru, a inteligência artificial criada pela própria Rakela. Isso aí tá ficando muito interessante e só para encerrar, uma última especulação aqui. Lá no início do episódio, quando a Valia ouve a descrição daquele que será a chave para o acerto de contas, assim como boa parte do público, incluindo eu, ela conclui, é o Desmond. Mas agora eu já não tenho mais certeza se é ele, porque, primeiro, a Valia tá com muita certeza de que é o Desmond. E segundo, uma outra pessoa pode retornar agora com a especiaria, a Layla. Sim, ela que nasceu uma vez no sangue, né, no parto da sua mãe, e agora pode voltar à vida com a especiaria, essa administrada pela máquina pensante Aniru. Pois é, isso aí que nós temos para comentar desse episódio, que foi bacaníssimo. Claro que eu quero saber também quais foram as suas impressões, percepções, e antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Alexandre Halsen, Alisson, Joel Melo, Mestre J e Nostromo, o pessoal da Ponte de Comando Guilherme Ian, Daniel Câmara, Mr. Vitim e Saren, e os oficiais de ciências, Professor Marco Aurélio, Rodrigo Ribeiro, Baruque Rodrigues e André Oliveira, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.